Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje é mais uma gravação aqui da Casa Tiwara Chicunas, na Flip 2024. E hoje a gente está recebendo por uma conversa a Miriam Freitas, que lançou aqui na nossa casa este livro Damascos Feridos, né? E que então vai estar conversando conosco um pouco sobre o seu livro, sobre o seu percurso literário, né? Que eu acho bem importante, inclusive com os propósitos, né, deste livro. Então, Miriam, seja bem-vinda ao nosso canal, né? Obrigada pela oportunidade, Patrícia. A gente fica... Eu fiquei muito tentada quando teve a roda, né, escutando vocês e te escutando, né, sobre algo tão importante para a gente poder refletir e que está aqui transformado, algo de uma dor transformada, né? Então, pode se sentir bem livre para tu começar, de repente, te apresentando um pouco, sim, né? Ou falando primeiro, por onde tu achar melhor. Eu sou professora, sou educadora, né, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no campus de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou mineira. E a minha carreira literária, né, ela começou assim, quando eu estava com uns 30, 32 anos, assim, que eu realmente publiquei meu primeiro livro, né? Eu estava morando fora do país. Eu lecionei por quase 10 anos nos Estados Unidos, né, no estado de Massachusetts, e trabalhei muito com imigrantes brasileiros. Eu escrevi ali o Intimidade Vasculhada, que foi um momento assim, que eu estava passando por uma aceitação, né, da perda do meu pai, né, e foi um momento, né, difícil. O livro, né, um livro publicado acho que em 2005, entre 2004 e 2005. E aí eu comecei a escrever outros livros, né, mas desde pequena, eu até citei aqui na mesa a questão da experiência, né, com minha mãe, todo o tempo. Minha mãe, assim, ela não tinha letramento, mas ela foi uma mulher assim, muito sábia, que nos, né, conduziu todos os nossos filhos ao gosto pela leitura, né? Ela inclusive contribuiu muito com a minha alfabetização, né, no sentido assim, amoroso, né? E eu acho que a questão das palavras, das letras, da linguagem cresceu muito dentro de mim como uma pulsão, né, de vida, justamente porque eu tive muito acolhimento de minha mãe, né, meu pai também, e meus irmãos, né, que sempre me apoiaram, e todos são leitores. Todos os meus irmãos são leitores mesmo, gostam de ler. Em casa, assim, a gente tinha muitos livros em casa, apesar de não termos muitas outras coisas, nos faltavam, mas a leitura nunca faltou, né? A gente sempre teve uma estante com livros, e naquela época livros era muito difícil, né, adquirir um livro, porém, assim, isso, assim, fluiu, né, de uma forma assim, que o universo nos proporcionou isso, graças também à energia de minha mãe, que sempre teve esse desejo que os filhos, né, estudassem, lessem. E aí nós viramos uma comunidade de leitores em casa, desde nós, né, os filhos até os netos dela, e por aí, né. E que é muito importante, né, Miriam, isso, esse estímulo, essa possibilidade, né, de tu deixar ali exposto, de tu cultivar isso. É tão bonito quando a gente vê, né, pessoas que cultivam, que permitem, né, que dão essa possibilidade, porque é como tu dissesse, isso muitas vezes vai se acomodando dentro da gente, a gente nem se dá conta, aquilo vem devagarinho, aos pouquinhos, e aquilo vai formando, talvez um desejo, mas
mesmo que não venha para a escrita especificamente, mas aquilo vai nos tornando e vai nos possibilitando um olhar para a vida diferente. Isso. Múltiplos olhares, né? A Múltiplos leitura nos possibilita múltiplas saídas, muitos olhares para a vida, para os nossos próprios sentimentos, para nós mesmos, para o outro, né? A questão da alteridade, a questão da nossa identidade, né? É uma constante, assim, é um constante crescimento. Né? Eu acho que na leitura, para os leitores, eles só têm a ganhar, nunca a perder. Sim. Né? E realmente, assim, eu comecei a escrever outros livros e depois, né, com a perda da minha mãe, né, desencarne dela, eu passei por um luto muito profundo. Nós ontem falamos um pouco de luto aqui, né, e eu deixei de escrever por um bom tempo. Eu acredito que por uns 10 anos. Olha. Aí em 2016 eu publiquei outro livro. Eu fui, né, nesse meio tempo, nessa lacuna, eu fui participando, né, de livros, né? Eu organizei um livro, participei de livros, mas não escrevi meu próprio livro. Em 2016 eu publiquei o Exílios, Naufrágios e Outras Passagens, que é sobre a minha experiência, fala bastante da minha experiência de autoexílio, né, nos Estados Unidos. Porque exílio, acho que não é só o geográfico também, né? A gente se sente exilado em muitos momentos das nossas vidas. E o autoexílio também, essa questão de que eu quis morar fora dos Estados Unidos, fui professora lá, trabalhei em escolas bilíngues, foi muito interessante, assim, a experiência também para a minha profissão e para a minha vida pessoal e minha vida de escritora. Essa experiência fora do meu país, né? Porque o nosso país é um umbigo. Sim, né? A gente sofre um pouco da síndrome do umbiguismo, vamos falar assim. E a gente acaba assim, né, morando fora, vendo outras culturas, tendo contato com outras culturas, a gente acaba se desdobrando mais, né, na nossa própria existência, para o outro, para o mundo em geral, né? E aí foram vindo, na pandemia eu escrevi, eu fiquei, né, eu li muito. E aquela questão de a gente ficar muito fechado, isolado, me despertou uma necessidade de escrever mais. E eu escrevi Quando Éramos Pássaros e outros poemas abissais, né? Eu estava num sítio, né, com algumas pessoas de minha família também. Nós estávamos isolados ali, e ali eu tive muito contato com a natureza, inclusive com os pássaros. Né? Criei assim, um certo ritual de os alimentar, né? De vê-los, de observá-los, de fotografá-los, de ouvir o canto do pássaro, e eu tive assim uma conexão. Essa é a verdade, tenho isso até hoje. E aí, né, que foi ficando muito cativo dentro de mim, e aí surgiu esse livro, que foi o Pós-Luto. E aí em seguida surgiu o Mosaico, que é um livro pequeno, eu resolvi publicá-lo, estava na gaveta, né, de algumas experiências também da época dos Estados Unidos e outras. Né? E é um livrinho muito bonitinho, muito charmoso. É um livro de narrativas. Narrativas curtas, E depois eu fiz um livro que me marcou muito, que eu vim lançar aqui na Flip o ano passado, pela Urutau, que foi A Memória é uma Oficina de Ossos. Sobre memória. Né? Porque a questão da memória é uma coisa assim muito... memória, assim, essa questão do que eu a vinculei com os ossos, porque ossos é uma coisa assim, quando a gente desencarna, né, a carne ela se desfaz, mas os ossos são a última coisa a se desfazer, porque ele realmente ele é forte, ele resiste, ele é resistente. A memória é resistente, né? A memória é resistente, ela transcende o tempo, transcende o espaço, né? Ou pelo menos ela pode transcender, né, Miriam? Se a gente, porque isso também depende daquilo que a gente vai deixando ali, da energia que a gente vai depositando e vai permitindo da fluência dessa memória. Então ela pode de fato ser algo que ela vai transitando por um tempo, né? Bem, ela adormece, ela acorda. Isso, exatamente. Ela alegra, ela dói.
Isso. A memória, ela tem várias facetas, Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. Por mais que muitas vezes aqui nas conversas no canal, a gente fala da questão da tentativa de um apagamento das memórias, né? Como se a gente não existisse antes, né? Como se nada nos trouxe até aqui. E a gente chegou até aqui através de um caminho que não se dá somente por nós, né? Não se dá somente pela nossa família mais direta, né? Mas é uma ancestralidade e uma ancestralidade que conecta com uma outra, né? E então a memória, ela é muito interessante, de fato, interessante essa relação que tu fizesse até mesmo para esse livro, assim, né? Porque, exatamente, a memória pode ser um pouco de tudo, né? Ali tem das minhas viagens, tem de alguns sentimentos, tem de coisas de relacionamento com o mundo, com pessoas, né, especificamente, com os autores que eu leio, né, que estão ali naquele livro também. Porque a memória, ela não é só esse momento presente, né? Assim, essa questão mesmo, se você falou da tentativa do apagamento, isso é uma coisa muito ancestral, né? Não é de hoje, desse tempo, talvez nem dessa vida, né? Do agora. Ela é uma coisa assim, né, que já vem assim, bem um tempo muito pretérito, né? É um fio, né? Um fio de Ariadne, aquela coisa bem longa e que se perde em alguns momentos, né? E a gente vai tecendo o tempo inteiro e volta e vem. Né? Ela tanto pode ser uma função de vida e como uma função de morte. Claro, né? Sem dúvida. Ela tem essas duas facetas. Sim, né? sem dúvida. E esse livro foi um livro bem marcante. Um livro muito marcante. Um livro que eu publiquei o ano passado e vim lançar aqui na Flip, lancei em outros lugares também. Foi um livro muito marcante, que eu acho que assim, o estilo, a questão estética dele também, ele se desdobrou no Damascus, né? Damascus Feridos, que veio logo depois. Eu escrevi também, eu esqueci de falar, porque eu estou falando mais da questão da minha escrita como criação. Né? Eu tenho um livro de ensaios que é sobre alguém da sua terra. Caio Fernando Abreu. Olha! Eu fiz o meu doutorado, né, eu sou especialista em Caio. Que bacana, que bacana! E eu terminei os meus estudos sobre Caio, eu fiquei 4 anos e meio fazendo, né, o doutorado em Caio, né, especificamente em Caio, e eu terminei em 2017. Aí eu guardei, a tese foi muito bem sucedida, e eu guardei, né, aqueles escritos para publicar. Foi recomendada pela banca na época para uma publicação. Eu fiz doutorado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. E foi sobre identidade, inclusive, e alteridade. Isso dá uma prosa. Isso dá uma prosa. E eu falo muito ali, né? Vou fazer esse parênteses aqui, porque vale a pena. Sim. A minha tese, ela não foi uma tese assim, foi teórica, mas não foi só teórica, ela foi bem literária. Como se você estivesse lendo um Caio e lendo outros assuntos de uma forma assim, bem leve. Por isso que eu publiquei o livro. Eu resolvi fazer isso na pandemia. A pandemia eu tive apesar de tudo estar acontecendo ali, infelizmente era uma punção de morte para todos, eu tive ali uma punção de vida. Sim. Né? Foi quando eu vivi o meu pós-luto, né, da minha própria escrita, né? Descobri outros autores, como por exemplo, vou citar aqui um autor vietnamita que é estadunidense, né? Ele nasceu no Vietnã, mas com 2 anos foi para os Estados Unidos, o Ocean Vuong, que é um poeta muito jovem, e eu comprei o livro dele na época da pandemia e me deu muita luz. Ele me ajudou, assim, me mexeu muito, foi uma poesia impactante para a minha vida literária, né? E para mim mesma, Miriam, como pessoa. E a gente, assim, faz essa separação de autor e escritor, mas assim, não existe muito, né?
nós estamos nos nossos próprios livros, a nossa voz está ali. Isso, né? isso. Porque Sem dúvida para nenhuma. escrever um livro não é uma coisa técnica apenas. Isso. Né? A vida da gente está ali, a gente está ali, nosso pensamento, nossos sentimentos, nossa energia, nosso magnetismo. Isso. E o Caio, assim, eu aprendi muito com o Caio. Eu gostei mais do que eu pensei que fosse gostar. E por que eu fiz o Caio? Foi justamente por essa questão do autoexílio. Porque o Caio também passou pelo autoexílio. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, estava morando numa cidade chamada Worcester, que é uma cidade, inclusive, da grande Elizabeth Bishop, que é, né, a poetisa norte-americana, que morou no Brasil, em Ouro Preto. E ali eu me senti, assim, em alguns momentos, uma solidão, né? Acho que o único momento que eu senti solidão na minha vida foi morando, né, nos Estados Unidos, em alguns momentos, mas ao final, né, da minha trajetória lá. E eu li, por acaso, eu estava voltando para os Estados Unidos uma dessas viagens, eu comprei um livro no aeroporto do Galeão, que era um livro tinha cartas, né, e tinha, né, uma parte que era diário do Caio Fernando Abreu, e levei comigo, e ali eu me vi na literatura do Caio. Ele falava muito do exílio dele em Londres, né, uma parte da Europa, ele morou em alguns países ali, principalmente Londres. Eu falei assim, gente, nossa, aí eu me despertei pro Caio. Comecei a estudá-lo assim, nesse viés do exílio, do autoexílio. E o Caio todo é um autoexílio. Ele até saiu de Porto Alegre, foi morar em São Paulo há muito tempo, morou em outros locais, e sempre ficava entre Porto Alegre e São Paulo. E eu, assim, aí comecei a estudar e falei assim, não, vou. E achei também, nos estudos sobre Caio, eu achei assim, uma demanda muito grande, né, de livros. Eu falei, gente, a gente tem que. O Caio é tão maravilhoso, né? A gente tem que pôr essa luz, né? É uma luz, sendo uma lanterna mesmo, para as pessoas enxergarem mais o Caio. Inclusive, eu acho que Caio tinha que estar na Flip a qualquer momento. Né, o nome Caio Fernando Abreu, a obra dele, tinha que ser homenageada aqui. Né, em algum momento eu espero que ainda, né, desperte na curadoria da própria Flip essa questão da importância da literatura de Caio Fernando Abreu para todos nós. Seria bem interessante. Bem interessante da gente poder estar vendo isso, né? Eu acho que tem grandes escritores que, de fato, a gente talvez conhece a partir do momento que estuda mais. Sim. Né? Eu acho dessa identificação que também a gente vai fazendo, da aproximação, talvez, do olhar do mundo, ou daquilo que as pessoas nos despertam, nos suscitam, que tu traz muito, que tu tá falando muito disso, né? Também de escritores que foram, de alguma forma, te tocando. Sim. Né? Tu foste te identificando. A gente tem que se identificar. Quando a gente gosta de um autor, é como um namoro, sabe? A gente se apaixona, é uma paixão, uma paixonite. Né? Eu já tive uma grande paixão por Drummond, por causa do Drummond de Andrade, uma grande paixão por Clarice Lispector, né? Meu mestrado em Clarice. E quando eu voltei dos Estados Unidos, né, o inglês estava muito mais fluente, e eu optei por fazer o mestrado, a dissertação, Clarice, e lida em outra língua. Aí eu peguei um livro dela, Laços de Família, em inglês, e fiz toda a dissertação. Eu ainda não publiquei, hoje eu estava falando mais cedo sobre isso, que eu preciso publicar essa dissertação sobre Clarice. Esse ano eu acabei tendo uma aproximação maior com a Clarice, né? Por uma provocação. Você disse que leu bastante Clarice, né? Li esse ano, eu li, ainda tenho muita coisa guardada. Clarice é infinita, né? Clarice eu acabei encontrando. Não, e assim... Clarice é uma vírgula. É uma vírgula. Com 2 pontos, e, uma assim, interrogação. Exatamente, porque eu fui provocada por uma professora de um curso que eu fiz, de oficina literária, a ler Clarice, porque ela me disse, pô, tu tem uma coisa meio parecida com a Clarice. Eu pensei, né? Mas vou ler, porque realmente, de fato, na minha história, assim, eu retomo a literatura
recentemente, né? Eu tenho um espaço, um vazio ao longo da minha caminhada. E aí esse ano, no dia do meu aniversário, eu tô dentro de um sebo, né? Quem me acompanha nas redes sabe, né? Tô dentro de um sebo e saio sempre às vezes com uma listinha que eu tenho, né? Esse meu aniversário, nunca entrei num sebo no dia do meu aniversário, pois eu entrei. E lá tô eu olhando, né, no sebo, quando eu vejo Clarice. Aí a Clarice olhou para mim, eu olhei para ela e eu comecei a puxar os livros de Clarice. E aí foi muito interessante, porque é como se ela, né, é a primeira vez inclusive que eu vou falar desse jeito, né, me autorizasse, ou eu me senti autorizada a escrever o que eu bem entendesse. Ótimo. Eu podia escrever as crônicas que eu escrevo, eu podia continuar escrevendo romance, eu podia escrever poesia, eu podia escrever sobre aquilo que a minha alma estivesse pulsando. Então, assim, por mais que em algum momento eu tivesse isso dentro de mim, parece que me aproximando mesmo da Clarice, vendo entrevistas, né, assistindo filme, lendo audiobooks que tem vários, como se aquilo me dissesse, meu Deus, mas olha só, né? Tem um mundo, obrigada, Clarice, né? Então acho que tem isso, sim, Clarice né? É liberdade, né? Clarice é alma. É impressionante. É fluxo. Isso, é fluxo. É isso. É tu deixar fluir, né? E essa questão dela não se deixar ser aprisionada. Sim. Né? Ou ser capturada por uma determinada lógica, mas sim ela respeitar aquele movimento, aquele fluir dela. Isso me... Então, falando de Clarice é muito interessante, porque é isso, né? Eu realmente me senti assim, eu posso escrever o que eu bem entender, né? Então, é interessante isso, né? É a primeira vez que eu tô falando desse jeito, inclusive. Mas a questão eu fechei esse ciclo, né, entre aspas, com o Caio, que até o último capítulo que eu gosto muito, eu não queria, assim, o meu propósito, né, da pesquisa não era, assim, ficar estudando muito sobre, né, a questão da AIDS na vida dele, mas eu não tive como, porque o HIV ele foi uma identidade do Caio, né? Então, o último capítulo foi a identidade condenada que se transformou em arte de viver, né? Porque Caio, né, naquele momento que ele se descobriu, né, soro positivo, ele passou por um pré-luto, né? Ele sentiu a própria morte, ele passou por um pré-luto, se assim eu posso dizer, né? E ele fez muitas mudanças na vida, né? Ele voltou para a casa dos pais, Porto Alegre, voltou para Porto Alegre, foi plantar realmente, né? Foi ajudar o pai a cultivar o jardim, as rosas, os girassóis, né? E ele estudou sobre o budismo, se aproximou do budismo e, né? E ficou com muito medo da morte, né? Normal. Mas assim, eu acredito que essa questão da identidade condenada, né, que se transformou em arte de viver, acho que foi os momentos que o Caio passou ao lado da família, né, nos últimos meses de vida aqui na Terra, ele, assim, eu acho que foi um grande aprendizado, um alento para eles. Né, eu tive contato, né, não pessoal, mas tive contato por e-mails, né, por mensagens telefônicas com a família, porque o livro é um livro ilustrado, né, a família foi generosa comigo, me concedeu a permissão para, como falo, fazer uma investigação nos arquivos, com imagens. Então, a própria capa do livro é uma foto maravilhosa que foi cedida pelo Bob Wolfenson, né? Tem duas fotos do livro que são do Bob Wolfenson, da capa e a primeira, que abre o primeiro capítulo. E todo mundo, assim, que o livro, você sabe, eu falei sobre isso aqui ontem, que a gente realmente, assim, quando vai fazer um livro, as pessoas se unem. É um ato de amor, é um ato coletivo. Não é só o escritor. Isso, né? exatamente. Então o universo rege, né, para aquilo
se realizar da melhor forma possível. E o livro do Caio foi isso, é um ensaio ilustrado, tem muita foto dele tipo, quando era criança, bebê, mais jovem. O livro é lindo, depois eu vou te mandar um. Ai, gente, muito obrigada, menina. Vou ler assim com muito carinho, interessante, né? Porque eu visitei Porto Alegre depois, fui à casa do Menino Deus, né? Visitei, inclusive a proprietária da casa me deixou entrar, me recebeu, né? Ele e o esposo, a família me recebeu, visitei o jardim, visitei a casa. Que lindo. Foi muito interessante. Foi bacana. É uma outra relação quando a gente se permite entrar mesmo naquele mundo, né? O que permeia aquela escrita? Quem é aquela pessoa que está dando voz ali, né? Que está expressando, né? Que elementos que vão construir. Isso é muito interessante, assim, né? E que vai fazendo com que a gente também vá despertando para outras coisas, né? Vá se inserindo em outros mundos, né? Enfim. E eu acho que essa história é muito bacana, porque a gente não tinha ainda, a gente se conheceu aqui na casa, né? Então a gente tivemos o primeiro contato antes de chegar aqui, mas muito rápido. Muito rápido. E aí, assim, a gente fez algumas conversinhas, né? Então, neste momento, está me apresentando um mundo, né? Maravilhoso, né? Eu, como uma criança sempre curiosa, né? Assim, adoro, tenho muitas coisas para olhar, então também a partir do que a gente está conversando aqui. E acho que então a gente chega a Damascos Feridos. Sim, eu tive que fazer esse parênteses do Caio, porque, gente, ela... Porto Alegre, Caio também, gaúcho, gaúcho de fronteira, como se diz. Tudo a ver, são costuras, a gente está aqui tecendo, né? Tecendo essa rede que a gente está construindo, né? E aí a gente chega então a Damascos Feridos. E aí? Como é isso? Assim, acho que eu sei um pouquinho pela conversa daqui, né? Mas eu acho que é importante vocês poderem entender a importância desse livro, né? O livro, assim, ele foi todo feito, assim, né? Também tecido por mãos do amor, né? De amor, né? De luz, de pessoas que quiseram contribuir, né? Muito generosamente, muito afetivamente, para que o livro se tornasse o que ele se tornou, né? Que em princípio, a gente olha por fora, assim, uma peça, né? Posso dizer, uma peça bonita, né? Um livro bonito de ser agradável de se ver, né? O próprio título, né? Interessante. E Damascos Feridos, assim, ele surgiu, né? Assim, a escrita surgiu em outubro de 2023, né? Justamente após o 7 de outubro, né? De 2023, que foi justamente o momento que iniciou-se o conflito, né? Bélico, né, entre Israel e a Palestina, né, Gaza, a faixa de Gaza. E eu comecei a ver os noticiários, né, estava muito intenso, e a televisão, a internet, não paravam de noticiar, né. Eu comecei a ver aquelas notícias, eu comecei a imaginar cenas, de certa forma, né, na minha cabeça eu fui imaginando aquelas cenas. E aquilo, assim, eu sofri, assim, fraturas, né, até hoje no meu coração em relação a isso. Fraturou-me, né, ou seja, me massacrou também. O massacre estava acontecendo, está acontecendo a muitos e muitos quilômetros de distância, muito distante, lá no Oriente Médio. Mas, né, não é só porque isso está acontecendo, né, geograficamente tão distante, que isso não é a nossa realidade, né? Porque para mim foi como se eu estivesse lá e estivesse acontecendo, né, comigo, com meus familiares, né, com meus amigos. E eu fiquei realmente, assim, muito tocada, né, como eu falei aqui, foi tive a oportunidade, me senti honrada de fazer o primeiro lançamento do Damascos Feridos nessa casa,
Tiuaras e Ticunas, né? E, assim, muito bem recebida, muito bem acolhida. E é uma casa que fala mudança e ancestralidade, né? Tem esse sentido todo aqui. E, assim, como eu falei no lançamento, foi um lançamento assim, meio de engasgo, né? Porque a gente não consegue falar disso assim, sem se sentir tocado, sem se emocionar, sem se comover. E eu realmente comovida, muito comovida, eu comecei a escrever os textos, partindo daquelas imagens, daquele noticiário, né? E como se eu fosse uma mãe que tivesse pedido meu filho, né? Tivesse pedido meu filho naqueles escombros, como se eu fosse um filho que tivesse perdido uma mãe, um pai, um irmão. Claro. E eu me coloquei no lugar do outro, essa é a verdade. Né? Porque as vozes aqui, né, são vozes assim, de mães, de filhos, de todos que estão em Gaza, né, sofrendo esse massacre. Né? A gente não tem como assim, normalizar isso. Não tem assim lado assim, né? Claro. Não é time de futebol, eu sou Israel, eu sou Palestina, não. Não é questão religiosa, é questão política, ideológica. Né? Isso aí é uma questão humanitária, uma emergência humanitária. Né? Então a gente tem que ficar do lado de quem sofre. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão, que é o que a minha mãe cantava, né? Enquanto eu brincava debaixo dos pés de couve, minha mãe lavando roupa, e ela cantava essa música. Né? Ela ajudar os que mais precisam. Ela sempre falava isso. Minha mãe era uma pessoa muito generosa, meu pai também. Eu vim de uma família generosa e eu aprendi muito com eles. A generosidade, eu não sei se aprende exatamente, ou se a gente já vem com o nosso espírito, essa tendência. Mas você vendo os seus, né? Os seus mentores encarnados, né? O pai, mãe, fazendo isso, né? São exemplos e modelos positivos, e a gente também, né, reforça isso em nós, e a gente é um aprendizado, né? E eu resolvi escrever esse livro, né? E resolvi fazer um livro assim. Ele não é um livro de morte, é um livro de vida. Ele tem cores, né? Inclusive o próprio Damasco é uma cor, né? O próprio Damasco aqui que está simbolizando o Damasco, é cor amarela. Eu escolhi a fruta damasco porque é uma cor do ouro, uma cor de luz, uma cor bonita. O amarelo, que é uma cor que eu amo. E eu não conheço a Palestina, né? E eu, assim, imaginei uma Palestina, assim, sabe? Pelo menos eu quis, né? Enviar a eles essa mensagem do brilho, da cor, da luz, né? Para quem está sofrendo, né? E as imagens aqui é do meu amigo Fernando, é um amigo de muitos e muitos anos, né, um poeta também, um fotógrafo, e o livro ele tem belas imagens, né, que justamente sempre Damascos, né, eu inicio aqui, eis aqui minhas lágrimas pela Palestina, que é justamente essa questão das lágrimas pela Palestina, porque na verdade essas lágrimas elas não são apenas uma tristeza, mas justamente bom dia. A gente vocês estão percebendo, né, que é uma casa que está com as portas abertas, então a gente vai ter às vezes oficinas acontecendo, as pessoas andando dentro da casa, né? Porque é isso. A Casa Tiuaras Ticunas tem essa, né, essa abertura para poder receber pessoas. Exatamente. Né? Então, enfim. Que lindo. Essa imagem linda, quando o primeiro capítulo, a floração do precipício, né? Posso aproximar? Pode aproximar. Tem uma beleza o livro que é fantástico, assim, né? E tem essa vibração que tu fala, né? De emanar uma luz. Emanar uma luz. Exatamente. Essas imagens, elas quebram, né? E harmonizam esse sentido do livro, que é o sentido de esperança. Não é um sentido de morte, de fim.
de tristeza, é um sentido de esperança, de luz, de fé, Claro, inclusive, claro. né? De fé, Ah. de paz, né? Emanar assim, um sentimento, um desejo de paz, né? De paz para o mundo, de paz, né? Entre povos, entre nações, né? E aqui é um livro, assim, é o que eu disse, né, no lançamento, é um livro de poemas, é o que eu sei fazer, que eu acho que eu consigo fazer da melhor forma, é o gênero da poesia, e a gente falou muito assim que Gaza, né, a própria Palestina, é uma terra da poesia, né? Saiu até um livro pela editora Tabla, né, que eu li muito, esse livro, que são dos jovens poetas, né, da Palestina, né? Gaza, terra da poesia. Gaza é uma terra da poesia. E eu usei muito no meu livro as epígrafes desses poetas daquela região, né? Porque eu queria realmente assim, fazer contextualizar muito isso, né? Acho que a única epígrafe que eu usei diferente aqui é essa do Carlos Drummond, que eu entro aqui, que eu achei essa epígrafe fantástica, que é um verso dele: Crimes da terra, como perdoá-los, Carlos Drummond de Andrade, né? Ele abre. E o Z do Luiz Quintais, também, que é um poeta português, que até o nosso querido Rafael Domingos leu, né? Ele inicia aqui a fragrância de um míssil, que é o segundo capítulo, porque está repleto de cinzas o mundo, né? São essas duas diferenças. Os outros são todos contextualizados mesmo com poetas, né, do Oriente Médio, principalmente da Palestina ali, né? Os poetas árabes. Então, assim, tem essa imagem linda que fecha o livro, também muito caprichada, que o nome desse capítulo é O Eco, o Espinho e Deus, né? Que a epígrafe não poderia ser de um outro, que é o Muhammad Darwish, né? Quem és tu nessa odisseia? Que é o poeta Muhammad Darwish, é um poeta palestino, né? Que teve que se exilar, viveu no exílio, mas sempre assim, os livros dele falam muito dessa questão da ausência da terra, né, do próprio exílio, mas assim, é um livro também que emanou muita esperança para o povo palestino, né? Construiu muito essa questão da resistência, porque poesia é resistência. E esse livro é um livro de resistência e um livro de testemunho, né? Para ficar na história, para todos que vierem, os que estão e os que vierem, principalmente, saber o que houve. Porque livros também são para isso, né? Para nos deixar um legado da história, né, do povo, do que houve, de positivo, de negativo. E a questão da guerra, assim, eu creio que esse conflito todo, depois disso, eu acho que nós vamos... o conflito, assim, ele é ruim, ele é negativo, mas às vezes ele é necessário para que se resolvam certas situações, até os nossos conflitos internos, né, da nossa existência, né, e assim, mas é aquela coisa que fala, assim, ai daquele que inicia um conflito, ele é necessário, mas ai daquele que o provoca, né? Então, assim, uma coisa muito complexo, né? Mas assim, há uma esperança de reconstrução, porque depois de uma guerra, de um conflito, eu creio, a gente vê a questão do Holocausto, né? Eu creio que há uma reconstrução de um povo, tem que haver essa reconstrução, uma nova identidade, né? E tudo que está acontecendo hoje, essa guerra, esse genocídio, né, contra Gaza, é uma questão assim muito do absurdo, né? Uma coisa da barbaridade mesmo, do bárbaro, aquilo que é uma barbárie, né? Aquilo que é uma barbárie mesmo, é bárbaro, né? O próprio adjetivo fala, vem de barbárie. Então, assim, o primeiro genocídio televisionado, né, que foi para a mídia, assim, primeiro que a gente está assistindo assim, em tempo real. Não é o primeiro genocídio do mundo,
né? E a Palestina, se ela tem um rosto, esse rosto é a poesia, é o que resiste. Porque se a gente for observar, a poesia é um gênero literário, né, que sempre falou, registrou na história da humanidade, né, os fatos. Né, eu até havia citado a própria Cecília Meirelles com o Romanceiro da Inconfidência, Camões com Lusíadas, né, e a Guerra de Troia foi citada através de versos. Então, assim, a poesia é um gênero que eu acredito que toca, e ela é capaz de fazer essa narrativa, todo esse percurso, esse trajeto, né, dos fatos históricos, né, de uma forma bela. É verdade. De uma forma bela, porque aí tem as metáforas. Isso. Né? E quando você escreve uma narrativa, às vezes você tem que ser ali muito fiel, ali, uma linguagem assim, mais dura, né? Mais concreta, mais realista. E a poesia, ela já vai entender questões do imaginário. Sim. Ela já busca as metáforas. Então há o belo. E para uma guerra, para um sofrimento, tem que existir essa estética do belo, que é o que o livro traz, né? A estética do belo, que são as fotos, a imagem. Tem uma imagem aqui, tem uma das partes que eu falo das mães palestinas, é essa imagem, né? As mães que perderam seus filhos, que as mulheres... Não, essa aqui, ó. Peraí, perdão. Essa aqui. Essa, se não tem nada. Mulheres da Relva de Pedra. Olha só. Assim, tem essa aqui também, olha. A ternura dos damascos se perdeu. Olha só. Que show. Essa aqui é justamente para as crianças, né? As crianças que realmente... Você quer ler algum texto? Quer que eu leia? Sim, eu quero que quando a gente for finalizar, ou se tu quiseres ler agora, não tem problema, porque eu acho que é isso. Tu traz algo de um sofrimento, de uma dor e uma tentativa de transformação dessa dor, né? Sim. E tu toca numa questão do quanto as metáforas, esse simbolismo, ele cabe muito dentro da poesia, né? E ela faz com que aí a gente consiga também formar outras imagens a partir daquela metáfora que está ali, né? Então, quando tu fala da resistência da poesia, e muitos escritos podem ser resistência, sim, principalmente quando eles usam esse simbolismo, onde tu vai construindo um percurso que ele não é completamente claro, mas ele está ali. Ele está ali. E ele vai deslocando as pessoas para aquela leitura, para ir construindo a sua imagem a partir daquele simbolismo que o próprio autor colocou, né? Então eu vejo a poesia, assim, como isso que tu está trazendo, assim, como talvez o gênero que mais se consiga transitar, mas eu às vezes identifico em alguns outros, por exemplo, crônica. Tu pode às vezes na crônica usar esse a crônica, por exemplo, que eu escrevo, ela mas por exemplo, a crônica que em alguns momentos eu escrevo, eu me dou conta que eu estou usando muitas metáforas, que é justamente para fazer esse deslocamento, né? Enfim, mas sem dúvida a poesia é aquela que traz mais presente isso, que possibilita mais, às vezes, em curtas palavras, fazer com que tu acesse alguma outra coisa. Exatamente. Ela está muito ligada ao imaginário, né? Assim, ao etéreo, ao sublime. Isso, exatamente. Isso então, como é que você, assim, é uma coisa sublimar, né? Do sublime mesmo, né? E é interessante que, como é que você pensa no sublime, né, como a guerra, com pessoas morrendo, com a morte. Então você tem que, né, mas a poesia, por incrível que pareça, ela de uma forma sublimar, né, sublimada, ela
traduz, né, a dor, mas de uma outra forma, assim, que, né, não é aquela forma crua e nua, é uma forma assim, metafórica mesmo, né, enxertada, né, com imagens da nossa própria imaginação, que a poesia é, antes de tudo, imagem, ela é som, né, ela é linguagem, assim, né, apurada no sentido mesmo da simbologia, do símbolo, né? E assim, na verdade, quando eu pensei em Damascus, eu pensei também em crianças, né? Nas crianças, o rostinho dela como um damasco, essa questão do amarelo, do colorido, do ouro, do brilho, né? O amarelo, né, nos remete a brilho, a luz, a vida, né? E eu pensei nas crianças, eu pensei assim, gente, Damascos feridos. E justamente o título veio desse poema, que inclusive tem um trecho dele na contracapa, né? Que é que enquanto homens de ferro lutam contra homens de barro, as crianças de Gaza caminham sobre as nuvens de fogos, com os rostos machucados como damascos feridos, e acenam os pássaros da morte com suas pequenas mãos de adeus. E eu me lembro, assim, quando eu era criança, passava um avião, eu corria e falava, tchau, avião, avião, tchau. E aí, você imagina uma criança, né, de 1 ano, 2 aninhos, né, que não sabe o que está acontecendo ali, vendo um avião e abanando a mão, e de repente daquele avião cai uma bomba, né, que a mata, a destrói, a fere, né? E aí eu tirei o título justamente desses versos, Damascos feridos. Eu falei, é isso aqui, né? Porque aquelas pessoas de Gaza, tanto as crianças quanto as mães, são todas, né, um Damasco ferido. Quem está lá ainda resistindo, sobrevivendo, né, a esse genocídio, né? E que a cada dia, né, assim, parece que a coisa não tem fim, né? É um ciclo assim vicioso, né? Então, assim, a ternura dos Damascos se perdeu foi quando, né, as crianças, né, eu vou ler esse poema, ele curto, ele inicia esse capítulo, né, sobre crianças. A ternura do Damasco se perdeu quando mais de 15 mil crianças palestinas foram assassinadas por algozes. Nenhuma lágrima, nenhum pesar. O mundo carrega nos ombros o punhal da culpa, conivência e banalização da guerra do Oriente ao Ocidente. Estranho fruto da guerra é a morte desses pequeninos, que se repete e se perpetua como a sede das bocas no deserto. Né? Essa metáfora da sede das bocas no deserto é justamente, né, algo assim que se perpetua. É isso que nós estamos vendo. Acho que essa minha respiração, que talvez vocês devam ter sentido, é exatamente isso, né? Como é que nós possamos ser tão coniventes com tantas guerras, né? E muitas vezes assistir isso como se isso fosse normal, né? Como se esse sofrimento, como tantos sofrimentos, são normais. Isso não é normal. Quando a gente passa para o campo da normalidade, algo que é tão grave, né? Algo de nós se perdeu na sua essência. Né? Quando a gente não se afeta mais pela dor humana, né? E não encontra, assim como tu trouxesse no início da nossa conversa, a questão da generosidade que tu aprendesse, né, com a tua família, e é porque alguma curva aconteceu e algo da nossa essência se perdeu. Eu acho que de tudo isso que a gente está conversando aqui, e que a gente poderia entrar por vários vieses, né?
a partir do livro que tu traz, da complexidade que tu traz, né? Daquilo que te afetou a escrever esse livro, né? E que realmente o propósito aqui não é dizer quem é certo ou errado, Sim. mas sim nos convocar Isso. à não banalização do sofrimento humano, né? A não se deixar ser afetado pela dor, né? A dor da violência, da barbárie, da fome. Culpar o outro no momento desse, assim, a culpa disso, a culpa não. É a forma, fulano né? que começou primeiro, né? O lado X começou primeiro, mas quem mandou eles começarem? Aquela coisa assim, né? Que a gente ouve por aí. Mas, olha, não é isso, né? É complicado, né? Porque não é isso exatamente. É como eu coloco aqui, né? Tem um poema que eu falo que a gente, né? A gente imagina, assim, falou em Palestina, a gente imagina muitas vezes quando se fala em Palestina há um certo preconceito, infelizmente. Mas lá só tem, né, essas pessoas agressivas, pessoas terroristas. Por favor. É isso que a gente tem que, sabe, realmente, né, refletir, e a gente não pode fazer esses julgamentos, né? Nós vivemos lá, conhecemos a cultura deles, porque foi bom na época eu ter morado fora do meu país, porque eu convivi com vários povos, porque os Estados Unidos é uma torre de Babel, né? Convivi com judeus, convivi com palestinos, com indianos, né? Com pessoas da Ásia, do Oriente Médio, ali, né? Do próprio Oriente mesmo em si, né? E chineses, tailandeses, né, os americanos, africanos. Então isso me fez respeitar, eu aprendi a respeitar as culturas, a maneira deles pensarem, né, da visão deles assim, pela vida, pelo mundo. Bom dia. E então essa questão, né, é importante, esse respeito. Não entender o outro. O respeito é fundamental, porque a gente tem que entender o outro no sentido da compreensão mesmo, do acolhimento, né? E quando eu coloco, tem um poema aqui, que eu falo, inclusive, essa questão aqui, ó. Eu vou ler só um pedacinho dele. É de uma profundidade isso, né? De uma grande profundidade que a gente... E muitas vezes esse julgamento de tudo, né? Ele acontece porque a gente vê fatias, a gente recebe nós, na verdade, fatias. A sociedade contribui para essa banalização, né? Essa banalização, né? E a gente se acomoda muito, né? Com a dor do outro, a gente assim invisibiliza, né, a dor do outro, e eu acho que, eu não tô falando nem questão de guerra em geral, sim, né? sim, porque na verdade os genocídios, né, ontem a gente falou também sobre isso, genocídio nosso de cada dia, isso, né? Exatamente. Assim acontece em hospitais, né, por alguns erros médicos, as pessoas morrem, sofrem mais do que deveriam, né? E famílias perdem entes queridos, né, por erros médicos, mesmo por descaso, e o sistema público de saúde, tudo isso tem um pouco, né, de genocídio, assim, você entende? Sim, sim. É complicado. Agora aqui, olha, para vocês verem, esse aqui que eu queria, quer ver? Deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Não, peraí. Eu queria um poema que eu falo justamente dessa questão o que a gente pensa, né, de forma errônea da Palestina, de forma errônea. Achasse? Não. Porque assim, enquanto a Miriam está procurando, eu acho que o que fica muito presente desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa, é que a gente sai um pouco desse percurso, então, da banalização,
do sofrimento, da questão do julgamento, que é a coisa mais fácil que a gente tem de julgar, a partir de fatias de coisas que a gente recebe ou acessa, né? E consiga de fato olhar para o sofrimento. Talvez não, a gente pode não saber o que fazer naquele momento, mas a gente não precisa julgar. Isso já vai ser uma grande coisa se a gente conseguir fazer esse percurso do não julgamento, de não ficar, porque na verdade, quando a gente não vive uma história, a gente de fora olha com uma lente. Quem está dentro do campo dos Sim. territórios, né? Dentro do campo da saúde, por exemplo, que é um campo intrínseco do meu fazer, a gente sempre diz, né? A comunidade tem os seus problemas, pensando em Adalberto Barreto, a comunidade tem as suas soluções. Então, os territórios conhecem. Quando vem alguém de fora achando que sabe sobre ele, na verdade ele não sabe, ele pode ter algum saber, mas é a partir da lente que ele construiu, das informações, né, dos acessos que ele teve, mas não é aquilo que viveu efetivamente, né? Então, quando a gente quer de fato se aproximar de algo, a gente tem que poder escutar esse território, entender, falado por este território, né? Eu acho que isso, e é como tu dissesse, Damascos Feridos vem de uma guerra. Nós temos hoje diversas no planeta, né, acontecendo. Nós temos uma guerra diária, um genocídio diário, né, de sobrevivência. Vamos nós pensar temos uma no nosso guerra país. até dentro de nós mesmos. Isso também. Isso também. Isso é o poema da Muna Almasdar, né, que ela fala: quem apaga a guerra dentro de mim. É o poema, um dos poemas que abre o livro, que é de uma poeta palestina, né, jovem poeta, publicada aí no livro dos poetas de Gaza, aí, né, da poesia feita pelos jovens poetas de Gaza, pela Tabla, né, publicada pela Tabla. Quem apaga a guerra dentro de mim e me empresta um pouco de esquecimento. Os dois primeiros versos dela, né? Esse poema chama Joguinho. É muito interessante. Quem sabe assim eu possa falar da carnificina ou apagar talvez o fogo da guerra dentro de mim. Não vou ler o poema todo, mas nós estamos falando, né, dessa questão aí. Né, é muito profundo, né? Sim. A questão, a gente às vezes olha pela superfície. Tem as guerras, né, esses conflitos dentro da própria família, dentro do nosso próprio trabalho, no dia a dia, com o outro. Né? São pequenas guerras, né? A gente pode chamar dessa forma. Né? Tem a guerra que mata, né, em vida, e tem a guerra que mata vidas, né? Tem uma guerra, de toda forma a guerra fragmenta, né? A guerra lá no Oriente Médio está fragmentando, né, vidas, pessoas, e tem as guerras nossas íntimas que nos fragmentam. Bem, assim, eu sinto imensa gratidão. A gente vai encerrar com uma poesia, mas acho que antes de encerrar, seria importante tu poder falar as tuas redes, para as pessoas poderem fazer contato contigo, tu poder dizer onde pode estar adquirindo os teus livros, e esse também, né, o último, então, Damascos Feridos. A gente vai deixar aqui na descrição dessa conversa o Damascos Feridos, mas como então foi dito, tem outros livros que tu publicasse, né? Então aí é só procurar, né? Enfim, que aí pelas redes mesmo isso vai ter acesso. E vale muito a pena, gente. O livro é belíssimo, profundo, né? Eu acho que ele causa uma reflexão importante. E que a gente possa, talvez disso, cultuar mais essa paz interna e externa numa relação conosco, uma relação com o planeta. Então, tu pode falar as tuas aqui, né, o poema que eu estava procurando, vou ler um trechinho, porque ele é longo. Eu começo: o oxigênio não é para os mortos, é para os vivos, os que correm e se escondem dos bombardeios, nos buracos, no subsolo do terror. Em Khan Yunis, Rafa,
janelas abertas na faixa de Gaza. Né? Porque eu criei esse verso Oxigênio para os Mortos, porque tem uma tradução do título de um livro de uma palestina, da Iba Abu Nada, que foi assassinada, né, infelizmente, desses bombardeios, né? Se eu não estou enganada, 20 de outubro de 2023, logo quando começou, né? Aí ela escreveu um livro, né? Ela tinha um livro publicado, chama Oxygen is not for dead. Né? No Oxigênio não é para os mortos, em a tradução do inglês, né? Publicou em 2017. E aí tem um trechinho que fala: oxigênio serve ainda mais para todos os pequenos e grandes idiotas, os que acham que na Palestina só existem terroristas e pecadores. Mal sabe o mundo, quando morre um do seu povo, triunfante e firme, como um carvalho forte e esguio, nunca se curva aos golpes de fogo do assassino. Profundo. Profundo, muito profundo. Acho que então te convido a falar das redes, como adquirir o livro. Isso, o livro é uma produção independente, né? Eu quis fazer uma produção independente justamente porque, não porque as editoras não seriam capazes de fazer um livro desse, mas é porque eu quis fazer uma coisa muito pessoal, sabe? Ficou muito pessoal. Né? A relação mesmo comigo e o livro. E, muitas pessoas trabalharam na produção desse livro, muitos, eu tenho que agradecer, desde a diagramadora, que foi a Ana, o capista, que foi o Rômulo Garcia, de Belo Horizonte. Nós tivemos aqui o Fernando, meu amigo Fernando Campos, né? Tive a Giovana Soalheiro, que escreveu um pós-fácil lindo e contribuiu muito para a correção do livro, né? E outras pessoas, como a Ana e a Laura, da editora Tábula, né, facilitaram para que eu chegasse até a Soraya Misler, né, que a Soraya Misler é uma escritora palestina brasileira, né, e ela, né, o avô era da Palestina, e ela escreveu a Orelha, né, ela é uma militante pró-Gaza, né, de São Paulo. E essas pessoas contribuíram muito, né, para que esse livro hoje se tornasse o que se tornou. Ele é uma produção independente e ele pode procurar a mim mesma. Ele é no Instagram, que é Miriam Freitas, aliás, M Freitas, Brasil com Z, MG. Tá? Meu nome é Miriam Freitas, vamos procurar por Miriam Freitas, M Freitas, Brasil com Z, MG, de Minas Gerais. Ok. E por ali, né, vocês podem naturalmente entrar em contato. Eu já vendi muitos livros por ali. E eu vou, na própria rede social, eu vou colocar um link esses dias, né, porque está tendo muita saída. Né, essa que eu trouxe para cá é a segunda impressão do livro. Né, e a primeira impressão que eu fiz foram 100 livros, quase todos já se foram, e fiz a segunda impressão para trazer para a FLIP e para levar para o meu lançamento em Belo Horizonte, agora sábado de 19, no Boêmio Bar, né, no edifício central, na Praça da Estação. Estarei lá às 19 horas, em Belo Horizonte. Tá ótimo. A gente vai estar colocando também, assim, né, nas nossas redes, né, o convite que a Miriam está fazendo, porque provavelmente quando essa nossa conversa for ao ar já vai ter sido feito o lançamento, mas a gente vai estar colocando. Em novembro eu vou fazer também na Flickr, eu acho que é provavelmente dia 8, dia 9, no Carmo da Mata, Minas Gerais, né? Vou estar na Feira Literária com o Pedro, a Júlia Paixão, né, que inclusive contribuiu muito para essa edição. Ela está aqui como editora, né, do livro, como ela responsável pela edição. E Júnia, ela me concedeu, né, me autorizou a usar o selo da Massa, o selo Alpendre Literário. Que legal. Né, um selo que é da revista Alpendre Literário, né, e ela me contribuiu muito nessa edição, tá, Júnia? Muito obrigada. Se não fosse você também, talvez, né, não fosse possível esse livro, né, por esse lindo selo Alpendre Literário, que tá bem ótimo. Aqui. Tá ótimo. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que a nossa conversa é mais uma vírgula, um ponto e vírgula, né? Mas não é um ponto final, né?
de tantas coisas que a gente pode estar refletindo sobre a vida, traduzindo através, então, de palavras, né? E que a gente deseja de coração que vocês possam também reverberar em cada um que está escutando, que está assistindo, né? Para que a paz se faça em todos nós, né? E não é a paz entre um opressor e um oprimido. Sim. Mas a verdadeira paz. E a consciência também, né, de não ser conivente. Se nada podemos fazer, assim, não é para escrever um livro, né? Isso, cada um faz o que pode, mas ao menos, né, orar, se for o caso, né? As pessoas que gostam de orar, chorar também, mas nós não podemos banalizar. Isso já é um ato da não banalização. Né? Você chorar, você orar, você pensar, né, para as pessoas, você lamentar por elas. Isso já é um ato de não conivência, de não banalização. Sim, sem dúvida. Gratidão, Miriam. Gratidão a vocês, né? Sempre aqui nos acompanhando. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, né? Quem ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Sejamos luz, sabedoria e paz. Até a próxima.